Quando sentimos uma dor estranha ou temos febre, o correto é irmos ao médico para verificar o que não está ocorrendo bem com o nosso corpo. Mas e as instalações elétricas? Será que elas também apresentam sintomas quando algo não está correndo bem? Sim, as instalações elétricas também apresentam sintomas de doenças. Mas como assim febre, pressão alta, pressão baixa? Exatamente, os sintomas na rede elétrica podem perfeitamente ser comparados ao que o nosso corpo apresenta quando a saúde não vai bem. Bom, então a rede elétrica precisa de um médico para cuidar da sua saúde, correto? É isso aí, e esse médico das instalações elétricas é o engenheiro que analisa a qualidade da energia. Esse trabalho é chamado de diagnóstico energético. Mas então, como é feito um diagnóstico energético? Todo trabalho de engenharia tem um protocolo, ou seja, uma sequência de instruções ou itens a serem realizados. Esse protocolo é chamado de metodologia. Muitas empresas e profissionais têm a sua própria metodologia, outros usam alguma metodologia já consagrada. Aqui eu vou apresentar a minha metodologia para a realização de um diagnóstico energético. Minha metodologia é baseada nas melhores práticas de mercado, com excelente custo-benefício e ainda na experiência e conhecimentos adquiridos ao longo da minha vida profissional. Bom, primeiramente temos que fazer algumas considerações. Um sistema elétrico precisa apresentar algumas características. Alta confiabilidade. Precisamos garantir que o sistema elétrico vai prover energia em quantidade e qualidade sempre que precisarmos. Alta disponibilidade. O sistema precisa estar disponível para uso o maior tempo possível. Em alguns casos, como em hospitais, ele nunca deve parar, mesmo nas manutenções. Eficiência energética. O sistema precisa funcionar sem desperdiçar energia. Vamos começar com a análise das grandezas elétricas. Tensão elétrica, medida em volts e representada pela letra V. O múltiplo mais utilizado é o kV ou kV. Aqui o K é minúsculo, K maiúsculo é outra grandeza, o Kelvin, que é usada para temperatura absoluta. Muitos chamam erroneamente a tensão de voltagem. Isso é uma tradução mal feita do inglês. Valores de tensão muito altos ou muito baixos podem ser comparados à pressão alta ou pressão baixa no nosso corpo. Enquanto a pressão alta pode nos causar um AVC, rompendo vasos sanguíneos, a tensão alta pode causar danos em equipamentos e circuitos eletrônicos, por exemplo. A pressão baixa pode nos causar desmaios. A tensão baixa pode causar o colapso no funcionamento de alguns equipamentos. No motor elétrico, por exemplo, a tensão baixa causa baixo rendimento, diminuição do fator de potência, aumento da corrente, maior aquecimento e aumento das perdas. Existem faixas de valores de tensão consideradas adequadas. Valores um pouco acima ou um pouco abaixo da faixa adequada são consideradas tensão precária. Com valores de tensão precária, já começam a aparecer problemas nas instalações e equipamentos. Valores muito acima ou muito abaixo da tensão adequada são consideradas como faixa crítica de tensão. Aqui os problemas já aumentam muito e de forma generalizada. Por isso, em sistemas elétricos maiores e mais complexos, como indústrias, hospitais, condomínios, shoppings e toda unidade que tem transformador próprio, é preciso analisar e monitorar as grandezas elétricas periodicamente. Isso não é gasto, é prevenção. E aqui também vale aquele ditado popular: é melhor prevenir do que remediar. Outra grandeza elétrica muito importante é a corrente. É importante avaliar os valores máximos de corrente, pois os condutores eles têm valores máximos para os quais eles trabalham bem. Esses valores máximos dependem da seção nominal do condutor, também chamado vulgarmente de bitola. Depende ainda do local e do modo em que está instalado, e ainda da quantidade de condutores que passam pelo mesmo espaço. Tudo isso vai interferir na troca de calor do condutor com o ambiente. Se a corrente estiver acima da ideal para aquele circuito, a temperatura vai subir. Então, podemos dizer que as instalações elétricas também têm febre. E é fácil entender como, assim como acontece com a gente, uma febre de 40 graus é muito mais grave do que uma de 38, por exemplo.
Sobrecargas, portanto, causam superaquecimento nas instalações. E para detectar esse aquecimento, uma das melhores técnicas atualmente empregadas é a termografia. Com o termovisor é possível identificar, com baixo erro, a temperatura em cada ponto da instalação. A termografia é uma excelente ferramenta, mas ela não deve ser vista de forma isolada. Devemos identificar se aquele aquecimento está sendo causado por um mau contato ou sobrecarga. Se for um mau contato, um simples reaperto na conexão ou a troca de um equipamento defeituoso pode resolver o problema. Já em caso de sobrecarga, devemos avaliar a chamada curva de carga. Tanto a curva de carga como as demais grandezas que estamos tratando no diagnóstico energético são obtidas através de um equipamento chamado analisador de energia. Com a curva de carga, eu consigo identificar em qual momento ou períodos a corrente está chegando a valores perigosos e então propor medidas para resolver ou controlar o problema. Quando analisamos a entrada de energia, ou seja, a saída do transformador ou disjuntor geral, nós temos a curva de carga geral da unidade consumidora. A curva de carga geral é como um eletrocardiograma. É possível identificar anomalias ou doenças no coração do sistema elétrico da unidade. Dá para comparar também com a telemetria na Fórmula 1. Os engenheiros analisam as curvas de aceleração para saber se o piloto está freando e acelerando nos momentos corretos. Com isso, eles conseguem orientar os pilotos para fazer uma volta mais próxima da perfeição, ganhando valiosos milésimos de segundo. Analisando a curva de carga geral, é possível identificar onde estão as maiores demandas e comparar com a demanda contratada da unidade. Podemos avaliar a possibilidade de mudança no horário de funcionamento de alguns equipamentos de grande porte e assim suavizar os picos de demanda. Com isso, podemos diminuir a demanda contratada. Outras grandezas elétricas também são avaliadas, como o fator de potência e as harmônicas. A análise das contas de energia é outro item importante. Cobranças como a demanda ultrapassada ou excedente reativo, que é causado por um baixo fator de potência, também podem ser diminuídos quando comparados com os dados obtidos através do analisador de energia. Para uma boa análise, é preciso ter as últimas 36 contas de energia e saber se nesse período houve a inclusão ou retirada de grandes equipamentos, para saber se houve alguma alteração no perfil de consumo da unidade. Na ausência das últimas 36 contas, 24 ou até mesmo as 12 últimas contas também podem ser analisadas, mas vai haver algum comprometimento na qualidade do estudo. Completando o diagnóstico energético, vêm os projetos de eficiência energética. Por eficiência energética, entende-se o ato de manter ou até mesmo aumentar o trabalho realizado pelos equipamentos elétricos, só que consumindo menos. Tradicionalmente, atuamos em 3 grupos de cargas. Iluminação. Atualmente é praticamente uma unanimidade o uso de soluções LED. Com isso, conseguimos pelo menos 50% de economia nesse sistema. Sistemas de refrigeração e climatização. Seja trocando equipamentos antigos por outros mais novos, modernos e que consumam menos energia, ou seja utilizando soluções de automação e fazendo com que a eficiência do sistema existente seja melhorada. Motores. Os motores de grande porte serão alvo da nossa atenção. Motores subcarregados trabalham com baixo fator de potência e baixo rendimento. Desequilíbrio nas tensões e nas correntes podem indicar problemas mecânicos e também diminui a eficiência e o rendimento dessas máquinas. Aqui temos novamente a importância do uso do analisador de energia para traçar a curva de partida do motor e analisar os dados. Eu poderia ficar aqui horas detalhando etapas e particularidades do diagnóstico energético, mas já podemos mostrar aqui a grande complexidade e importância desse trabalho. 2 coisas importantes que eu quero deixar registrado aqui. Um médico não receita um remédio ou marca uma cirurgia sem antes pedir exames e fazer um diagnóstico do paciente. Mas muitas empresas ainda agem no sistema elétrico dessa maneira, fazendo obras e intervenções sem um estudo prévio. E a segunda coisa é que não existe almoço grátis, nem projeto grátis. Vendedor de máquinas e equipamentos elétricos não gosta de diagnóstico energético. Muitas vezes ele até oferece uma avaliação grátis, entre aspas. Por quê? Porque o diagnóstico energético revela as reais necessidades do sistema elétrico. Um transformador superdimensionado vai trazer um aumento de custo com excedente reativo.
Além de gastar com equipamento mais caro, vai ser necessário gastar mais também com condutores e com mão de obra. Um gerador com potência acima da necessária vai trazer maiores custos de instalação e manutenção, além do consumo de combustível maior. Diagnóstico energético tem que ser com engenheiro independente. Toda empresa de médio e grande porte precisa fazer um diagnóstico energético completo pelo menos uma vez. Depois disso, ela vai precisar apenas atualizar esse diagnóstico anualmente e fazer um diagnóstico pontual, localizado, sempre que precisar instalar uma carga de grande porte. Fazendo dessa maneira, sua empresa vai ter sempre um sistema elétrico confiável e a quantidade e frequência de problemas vai despencar. Os riscos para os usuários serão muito menores. Além disso, os seus custos com energia elétrica vão diminuir e o seu produto ou serviço vai se tornar mais competitivo no mercado. Pense nisso. E se você deseja fazer um orçamento sem compromisso de um diagnóstico energético para a sua empresa em qualquer parte do Brasil, entre em contato comigo através de telefone, e-mail ou aplicativo de mensagens que vai aparecer agora na tela, no final desse vídeo. Aguardo seu contato.